Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje encerrar a parte da morfologia, tá bom? Nós vamos falar sobre numeral, advérbio, conjunção e preposição, para terminarmos essa parte. Numeral, advérbio, conjunção e preposição. Numeral. Numeral é a classe gramatical, que é variável, que nós usamos para indicar quantidade, ordem, multiplicação ou fração. Então, nós temos os numerais cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Por exemplo, no caso aqui, 2 alunos. A classe gramatical que representa o numeral é a palavra 2. Se eu falo, ela foi a primeira colocada, qual é a classe gramatical? Primeira, que é um numeral dos 4 que eu falei. Ordinal, porque indica ordem. Ordem é posição, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro. Aí vem os multiplicativos, né? Dobro, triplo. Cuidado, porque as palavras dobro, triplo, também tem alguns termos que se associam. Por exemplo, dúplice, tríplice. Aí, às vezes, nós estamos acostumados só com dobro e triplo, aí chega lá numa prova, tá esses termos assim, aí você fica. São numerais multiplicativos. Fracionário, todo mundo já estudou fração, né? A galera da matemática, né? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, né? Tudo que tiver relacionado à ideia de fração são chamados de fracionários. Então, o numeral ele não tem segredo, essa é a parte básica. Quando nós finalizarmos essa parte, nós podemos voltar aqui para falar sobre o emprego dos numerais, tá? Por exemplo, existem lógicas para você usar os números. Se eu falo, ó, você não fala hoje é dia 1, não é? Como é que nós falamos? Dia 1º, não é? Ah, mas a partir do segundo dia, você não fala hoje é o segundo dia. Aí você já passa a usar o 1, você usa como ordinal, né? E do 2 para frente, você já fala ele em cardinal. Não é assim? Páginas, números de apartamento, você fala apartamento 2, você não fala apartamento segundo. Então, tem essas regrinhas também. Certo? Numeral, vocês lembraram? Mais fácil, né? O advérbio é a classe gramatical invariável. Por quê? Não há flexão aqui, nem de gênero e nem de número. Advérbio é a classe gramatical que modifica verbo, adjetivo e ele mesmo. Por exemplo, a frase, ó, ele acordou muito cedo. Ele chegou rápido. Ele, deixa eu ver, esse daqui modifica ele mesmo, esse aqui modifica o verbo, e está faltando um que modifica adjetivo. Ele é muito inteligente. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, o advérbio de intensidade muito está modificando outro advérbio de tempo, que é cedo. Está falando que a hora que ele acordou estava muito cedo. Então, aqui eu tenho um advérbio modificando outro advérbio. Aqui eu tenho o advérbio rápido, que é de modo. É o modo como ele estava, como ele chegou, modificando um
Chegou é o quê, gente? Um verbo. Então, olha aqui a aplicação do que é advérbio. Advérbio que modifica ele mesmo e dois advérbios. Quando a gente fala advérbio que modifica ele mesmo, eu tenho dois, um perto do outro, um modificando o outro. Aqui eu tenho um advérbio de modo modificando um verbo. E aqui eu tenho um advérbio de intensidade. Inteligente é o quê? Qual é a classe gramatical? Adjetivo. Então, aqui eu tenho um advérbio modificando um adjetivo. Modificar não é completar, tá bom? Modificar é apresentar uma circunstância. Não confundam, tá bom? Modificar com completar. Por isso que naquele exemplo que eu dei naquele dia do verbo, ó, o bebê nasceu ontem. Olha aqui, ó. Sintaticamente, nasceu é verbo, certo? Vocês lembram dos tipos de verbo que eu coloquei aquele dia? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, intransitivo, verbo de ligação. O verbo nascer, se eu parar bem aqui a frase, ó, o bebê nasceu. Precisa de complemento? Não. Eu não tenho que explicar onde ele nasceu, como ele nasceu, lugar, a hora, não precisa explicar. Professora, e esse ontem está fazendo o que aqui? Ele só está apresentando uma circunstância a esse verbo. Então, aqui eu tenho um advérbio modificando um verbo. Modificar não é completar. Quando a gente fala completar, é a noção de que está faltando um pedaço. É obrigatório, entendeu? Aqui não é esse o caso. Então, isso aqui, ó, ontem, é adjunto sintaticamente, tá? Adjunto adverbial de tempo. Não é objeto direto do verbo nascer. Porque o verbo nascer é verbo intransitivo. É igual aqui, ó. Ele é muito inteligente. Ou ele acordou muito cedo. Ele chegou rápido. Esses três exemplos aqui, ó, me dá o conceito do que é advérbio. Aí eu tenho advérbio de intensidade, de modo, ó, muito, pouco, intensidade. Modo, a maioria das palavras que terminam em mente. Tranquilamente, infelizmente, socialmente. Só cuidado com a palavra certamente. Porque termina em mente não é advérbio de modo, é de afirmação. Certamente ela fará a prova do vestibular. Entendeu? Então, certamente é advérbio de afirmação. É uma certeza. Termina em mente. Por que eu estou falando isso? Porque quando o aluno, a primeira vez que ele ouve falar em advérbio, ele recebe a instrução de que as palavras terminadas em mente são advérbios de modo. Vocês lembram quando vocês foram ensinados sobre advérbio? Por que isso? Porque a criança, a primeira vez que ela estuda, eu falo criança porque quando nós ouvimos falar em classes gramaticais, é lá por volta do 5º ano, 4º ano que começa. Então, ainda é criança. Então, não dá para você ensinar para a criança para ele distinguir o advérbio de modo e de afirmação com as palavras terminadas em mente. Então, o que a capacidade intelectual dela entende é assim que se faz. Aí, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo e separando os termos. E eu tenho também o advérbio de negação. Não, nunca. Ela não está aqui. Não, advérbio de negação. Eu tenho também advérbios de, ou locuções adverbiais também. Se eu falo, ó, às vezes ele fica em casa. O às vezes é uma locução adverbial de tempo. Não é sempre.
de vez em quando. Então, ó, por que que chama locução? Porque eu tenho duas palavras, ó, às vezes, chamar de locução adverbial. Eu tenho, ele saiu com a namorada. Com a namorada é uma locução adverbial de companhia. Então, além, tenho de dúvida também. Talvez eu vá à aula hoje. Vamos ver se vocês conseguem identificar quantos advérbios tem nessa frase. Ó. Talvez eu vá à aula hoje. Quais são eles? Muito bem. Talvez e hoje. Esse aqui é advérbio de dúvida ou alguns lugares de prova pode estar lá escrito hipótese, possibilidade, tá? E hoje é advérbio de tempo, tá bom? Então, ó, não dá para confundir. Quando você sabe individualmente o que cada palavra é, por exemplo, vamos terminar as outras? Isso aqui é advérbio, isso aqui é advérbio. Esse aqui é o quê? Morfologia, tá? Das 10 classes gramaticais, nós já passamos por esse. Muito bem. Pronome. Esse aqui é pronome pessoal do caso reto. Esse aqui é o quê? É o verbo. E esse aqui? Não. É uma preposição. Por quê? Olha aqui, ó, o acento grave para a esquerda. Para a esquerda porque eu estou de costa, tá? Se eu virar, aí é aquela ideia do espelho, que a esquerda para mim vai ser direita para você. A preposição, eu já vou chegar nela aqui, a gente volta aqui para ver por que isso aqui aconteceu, tá bom? E aula é o quê? Um substantivo. Então, se vocês tiverem lá uma frase na prova, e ele selecionar algumas dessas palavras e tiver lá embaixo. As palavras destacadas são respectivamente. Aí você faz individualmente isso aqui e confere as opções. Respectivamente significa que é em ordem, uma seguida da outra. Aqui vem primeiro, segundo, terceiro, tá? É isso que ela significa. Tudo bem até aqui? A conjunção. Deixa eu apagar aqui. Vocês vão copiar ou eu posso apagar? Entenderam? Vai ficar arquivado aí no HD de vocês. No seu já ficou? Ah, a aula está sendo filmada. Depois eles podem copiar de lá, né? Agora, nós vamos ver que a conjunção e preposição, as pessoas às vezes se confundem um pouco. Parece um pouco, mas elas têm funções diferentes. As duas são invariáveis, tá? Junto com advérbio, as 4 invariáveis daquelas 10 é interjeição, advérbio, preposição e conjunção. Não varia, não tem plural para eles, tá? E não tem gênero, não flexiona para o feminino, por exemplo, tá bom? Qual é a diferença? Eu vou começar aqui da preposição. A preposição, elas são 2 grupos, as essenciais e as acidentais. Preposição, ela serve, eu gosto de usar o termo ponte. Uma ponte que liga 2 termos nominais, ou ela liga termos de funções sintáticas diferentes. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, eu gosto de café. E também, quem que não gosta, né?
Não está conectada. São dois exemplos separados. Eu gosto de café. O eu aqui, ó, sintaticamente, aliás, morfologicamente é um pronome pessoal, gosto é verbo. Está aqui a nossa preposição, ligando, ela só está ligando o verbo gostar, porque sintaticamente quem gosta, gosta de algo, ou de alguém, ou de alguma coisa. E liga ao termo que é um substantivo. Na morfologia. São iguais as classes gramaticais? Não. Então, eu não posso dizer que a preposição conecta termos de mesma função sintática, porque ela não conecta. Ela liga termos de funções sintáticas diferentes, tá? Diferentes. Se eu fosse levar isso aqui para a função sintática, seria verbo gostar. É verbo transitivo indireto, porque na morfologia eu falo que é só verbo, mas sintaticamente eu tenho que classificar esse verbo. E café funciona como objeto indireto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto é... Por que chama objeto? Porque é o complemento desse verbo de café. Ó. Isso aqui tudo é objeto indireto. Isso aqui tudo. Se eu parar aqui, ó, eu gosto. Qual é a pergunta de vocês? De quê? Não é? Então, na própria pergunta já está aparecendo uma preposição, não tá? Então, olha aqui, ó. Preposição. Então, o de é uma preposição essencial. O que são preposições essenciais? São aquelas que, gramaticalmente, elas já são preposições. Aí tem uma tabelinha, ó. Eu vou pegar bem aqui para copiar, porque eu nunca lembro de todas de cabeça. As preposições. As essenciais, a, ante, após, eu vou copiar ali num cantinho, tá? E aí a aula vai ficar aparecendo lá, né? Trazer para cá, ó. A, ante, após, até. As crianças costumam ser ensinadas tanto de preposição, gente, com musiquinha. Eu não sou da época da musiquinha, não, mas já ouvi umas musiquinhas. A, ante, após, até, com. Essas aqui são as essenciais. Contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Vocês sabem a diferença de sob e sobre, né? E o traz. As acidentais são aquelas que, gramaticalmente, elas não são preposições, mas dependendo do contexto, elas assumem a função de preposição. Podem ser como, conforme, porque isso aqui, ó, são conjunções. Só que dependendo do contexto, elas mudam a classe gramatical. Por isso que é chamado de acidentais. Por exemplo, por acidente eu tô, já ouviram o termo? Às vezes a pessoa ele tem uma função na empresa, mas faltou o gerente, por exemplo. O gerente faltou, está de férias, aí tem aquele funcionário que já está há um tempo mais ou pouco menor do que o gerente, acaba assumindo a função. Então, acidentalmente, ele está cumprindo aquela função, mas ele não é um gerente, entenderam? É o que acontece aqui, ó. Como, conforme, consoante, durante,
exceto, feito, fora, mediante, salvo, senão, segundo e visto. Então, o que que acontece com essas daqui, ó? Acidentais. Um exemplo. Ele ficou conhecido, aliás, ele ficou conhecido não. Ele agiu como um herói. Olha aqui. O como, ele é uma conjunção que poderia ser causal, conformativa ou comparativa. Nós vamos chegar agora aqui. Mas nessa frase aqui, ele é uma preposição acidental. Por quê? A preposição, gente, ela vai conectar termos de função sintática diferente ou termos nominais, como eu falei aqui, ó. Pão de queijo. Diferente do exemplo lá, eu gosto de café, o de aqui, ó, conecta dois substantivos, certo? Então, ele está conectando termos nominais. Os dois são nomes. Quando vocês ouvirem esse nome, termos nominais, são nomes. E nomes nós chamamos de substantivos, adjetivos e advérbios. Porque os termos verbais são os verbos. Termos nominais são os que representam nomes, substantivos, adjetivos e advérbios. Então, aqui eu tenho dois substantivos, ó, pão de queijo. E eu tenho uma preposição aqui, ó, bem no meio, ligando, ó. Tá fazendo uma ponte daqui para cá. Essa preposição aqui é essencial ou é acidental? É essencial, porque ela, de fato, é uma preposição. Agora, aqui, vamos lá. Deixa eu diferenciar a preposição da conjunção. A preposição, ela liga termos menores. Já a conjunção, ela conecta termos ou orações, que já são termos maiores. Dentro da língua portuguesa, existe também, gente, hierarquia sintática. Nós temos hierarquia não só na nossa vida ou no trabalho, na gramática também. Vocês lembram o que significa hierarquia? Quem sabe o que é hierarquia? Hierarquia é uma cadeia de comando. Tem lá o patrão, o gerente, o funcionário e vai, né? O que tem mais autoridade manda no outro que não tem. Então, dentro da língua portuguesa, dentro de uma frase ou de uma oração, ou até mesmo de um período, existem os termos menores se conectando. Vamos lá agora, eu vou perguntar aqui. Quem sabe me dizer qual é o conceito de frase? Eu tenho que falar sobre isso para poder diferenciar aqui para vocês, ó. O que é frase para vocês? Também. Olha aqui, isso aqui, ó. Você está lá assistindo ao jogo. Não é assistir o jogo. Eu assisti ao jogo. Vamos lá. E aí, o Flamengo, né? Eu não sou flamenguista não, tá? Mas eu vou falar do Flamengo que recentemente aí que tá nos comentários, né? Fez um gol. Aí você vibrou. Gol! Grita, o povo vai à loucura. É uma frase? O que vocês acham? Sim ou não?
Estou em cima do muro. Se estiver em cima do muro, tem que descer do muro, porque o português não tem muro. Ou é ou deixa de é. Célio, é uma frase? Boa! Frase, olha aí o conceito. Frase é um termo que tem sentido. E essa palavra aqui, go, tem sentido completo? Tem. Vamos lá. Você deu a definição perfeita. Existem dois tipos de frases: as frases nominais e as frases verbais. Você está achando que não tem um sentido completo porque você está procurando o verbo, não é? Só que aqui, ó, não tem verbo, mas tem sentido completo. Você não entendeu a mensagem? Ou alguém tem que vir explicar o que é o gol, o que aconteceu, porque essa euforia? Não. Então, o que acontece aqui, ó? Gol. Outra, ó. Parabéns. Bom dia. Boa noite. São frases, só que são frases nominais. Tem sentido completo, mas não tem verbo. Agora, se eu falo, o dia está maravilhoso, é uma frase? Sim, só que aí é uma frase. Tem sentido completo, porque se é frase, é porque tem sentido completo. Mas essa frase, o dia está maravilhoso, é o quê? Verbal, não tem um verbo? Está é verbo o quê, gente? É o verbo estar mesmo, que é verbo de? Verbo de ligação. Então, vamos lá. Vamos pegar o que o Célio falou. Frase é todo enunciado com sentido completo. Então, se alguém chega para você e fala assim, bom dia, é uma frase. Tem sentido completo. Cadê o verbo nessa frase? Não tem, mas é uma frase nominal. Tem verbo, então é frase verbal. Tá bom? Outra coisa. Vamos destrinchar agora a diferença entre... Tem alguém copiando? Eu espero um pouquinho. Frase, oração e período. Vocês já ouviram? Oração, gente, não é no sentido religioso, não. Tá bom? Vamos pegar o início. O tópico, olha aqui, eu preciso apagar, que é porque vai virar aqui. Agora vai virar um mapa mental, bem aqui. Vocês já ouviram esse termo? Vocês gostam de fazer mapa mental? Nunca? Mapa mental, eu vejo mapa mental, fica parecendo aqueles investigadores de polícia, vocês já viram? Que montam um quadro, aí uma informação aqui que puxa outra e vai virando uma teia. Eu gosto de mapa mental. Para quem tem que estudar muito conteúdo, o mapa mental ajuda, sabia? Vamos lá. Para a gente voltar na conjunção e amarrar isso aqui, ó. Frase, oração e período. Frase é todo enunciado com sentido completo. Aí ela pode ser nominal, como os exemplos que eu dei, ou verbal. Oração não é no sentido religioso, mas a oração é toda a estrutura sintática que gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Oração é toda estrutura
sintática que gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, olha aqui. Go é uma frase. É uma oração? Não. O dia está maravilhoso. É uma frase? É uma oração? Sim. Então, o que é que eu entendo agora? Que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Entenderam? Toda oração é uma frase. Por quê? Para ser oração, gente, tem que ter um verbo ou uma locução verbal, senão não é oração. E eu não tenho a frase verbal? Mas, se eu tenho uma frase nominal, ela é uma oração? Não. Entenderam? Então, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Certo? Período. O período pode ser composto por uma ou mais orações. Se eu tenho uma oração, se no enunciado estiver perguntando assim, olhe o fragmento abaixo e diga quantas orações tem naquele fragmento. Como é que vocês vão saber contar as orações? O que vocês têm que contar? Não. Os verbos. Você vai contar os verbos ou as locuções verbais. Cuidado, gente, que a locução verbal, ela vai ter dois verbos perto um do outro, mas só vale por um. Por exemplo, ó, o documento foi impresso. Cadê o verbo aqui? Aqui eu tenho uma locução. Por que eu não tenho dois verbos? Isso aqui é um verbo, esse aqui é outro. Conseguem perceber? Então, aqui, ó, eu não tenho verbo, eu tenho uma locução verbal. O verbo eu tenho solto assim, ó. Se eu falo assim, ó, estou estudando agora. Tem quantos verbos? Se perguntar quantos verbos são, mas se perguntar locução verbal, uma, estou estudando, certo? Então, aqui, ó, locução verbal. Aqui só é o verbo de ligação, tá? Gente, eu vou bater na tecla dos verbos de ligação até vocês aprenderem. Por quê? Porque quando vocês aprenderem os verbos de ligação, vocês vão resolver muitos problemas na vida de vocês sintaticamente, mais para frente. Vocês conseguem resolver a questão de predicativo, por exemplo, que não é a mesma coisa que predicado, só tem os nomes parecidos. Predicado é uma coisa, predicativo é outra coisa. Tá bom? Então, ó, agora, no período aqui, vamos pegar do período. Se eu tenho uma oração, o meu período é simples. Aí o período, ó, ele pode ser simples ou composto. Composto, gente, é quando eu tenho duas ou mais, acima de duas orações, eu já tenho um período composto.
Se ele é composto, ó, se ele é composto, ele pode ser composto por coordenação, e é aqui que vai aparecer. Professor, para que tudo isso? Para nós chegarmos na conjunção. Ele pode ser composto por coordenação ou por subordinação. Gente, se tiver rápido, vocês falam que eu desacelero. Tá ficando alguma dúvida? Ou tá dando para acompanhar o raciocínio? Vocês podem falar, tá? Período simples, uma oração. Como é que eu vou saber que só tem uma oração? Porque eu vou contar só um verbo, ou só uma locução verbal. O período é simples. Se ele é composto, ele tem que ter duas ou mais orações. Aí ele pode ser composto por coordenação ou composto por subordinação. Aí quer ver o que isso aqui vai virar, o mapa mental que eu falei? Se ele for por coordenação, ele pode ser assim, as orações coordenadas assindéticas ou sindéticas. Eu só vou montar, tá? Eu não vou explicar agora, porque senão vai virar um nó. Assindética, que não tem, ó, que não tem conjunção ou também chamado de síndeto. Por isso que fala, ó, quando eu falo assim, este menino é anormal. Muitas vezes, o prefixo a, em algumas palavras, ele tem valor negativo, que não é, entendeu? Se eu falo, eu acho que eu tive Covid, mas eu fui assintomático. Significa o quê? Que eu não tive? Não, eu posso ter tido, mas eu não tive os sintomas. Assintomático. Então, a palavra a na frente do radical faz com que o sentido fique negativo. Da mesma forma com o in. Infeliz significa que é uma pessoa que não é feliz. Tá bom? Então, aqui, ó, assindético, que não tem síndeto. Vocês podem se deparar com a conjunção sendo chamada de síndeto, de conjunção ou ainda de conectivo. Esses três nomes se referem à conjunção, tá? Conjunção, síndeto ou conectivo. Tá bom? Se ela é sindética, então é porque ela vai ter conjunção. E ela pode ser essas 5 aqui, ó, gente. Aí aqui até eu fico com dó dos meus alunos, porque é muita coisa. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, foram 6, né? E explicativa. E aqui nós estamos falando de conjunção, tá? Então, daqui, olha onde que eu fui parar já. Porque um assunto puxa o outro. Período composto por coordenação. Por que ele é chamado de coordenação? Porque uma frase não depende da outra para ter sentido. Quer ver um exemplo? Eu vou usar uma conjunção dali, ó. Deixa eu ver. Gosto de você, mas é como amigo. Olha aqui, ó. Tem quantos verbos aqui, gente? Quais são eles? E o verbo ser. Então, isso aqui, ó, é uma oração.
isso aqui é como uma oração. E essa é a outra. Não são dois verbos? Quantas orações? Duas. Gosto de você não necessita dessa outra para fazer sentido. Eu vou pegar um outro exemplo, peraí, para ficar melhor. Vou pegar aditivo. Você tem irmã ou irmã, Célio? Tem? Como que é o nome? Vou pegar seu nome, tá? Tá certo? Seu nome é com C, né? Célio e Brenda. Brenda normal, tem H, tem... Tá. Célio e Brenda foram ao mercado comprar... O que vocês foram comprar, Célio? Caderno. Muito bem. Tem quantas orações aqui? Duas. Por quê? Porque eu tenho dois verbos. O verbo ir, que está conjugado, e o verbo comprar. Então, eu tenho Célia e Brenda foram ao mercado, é uma. Comprar caderno é outra. Sintaticamente, essa parte aqui, ó, não depende dessa aqui para fazer sentido. Por isso que é chamado de período composto por coordenação. E a conjunção que liga os termos aqui é a conjunção e, nessa oração aqui, ó. Célio e Brenda. Eu estou adicionando duas pessoas que foram a esse mercado. Célia e Brenda foram ao mercado. Pronto. Comprar caderno. Aqui, por que eu não vou repetir? Ó, Célia e Brenda foram ao mercado e foram comprar caderno. Eu podia colocar caderno e mais alguma outra coisa. De novo, eu podia repetir essa conjunção, não podia? Poderia. Essa primeira aqui é chamada de oração coordenada sindética aditiva, porque as conjunções é e, nem, mas também, entre outras. Vocês sabem que esse termo etc. não usa mais assim, né? Usa agora falar entre outros. Ela significa isso. E também nós não podemos usar, tipo, colocar só dois exemplos e já colocar entre outros. É bom citar três e escrever entre outros, entenderam? Adversativa. O que é uma situação adversa? Indica o quê? Uma oposição. Por exemplo, não vai acontecer, tá, Célia? É só um exemplo. Célia estudou, mas não foi aprovado. Entendeu? O mas é adversativo. Por quê? Se você estudou, esperava-se que você fosse, mas não foi o que aconteceu. Então, mais é adversativo, é oposição. Aí aqui as conjunções são mas, porém, todavia, no entanto. Vocês já tinham escutado todavia, gente? Entretanto. E entre outras. Tá? Geralmente as pessoas usam mas. Só tem que tomar cuidado que é mais sem o i, tá bom? Porque se você fala o mais com IS, ele acrescenta. Café mais açúcar. Entendeu? Eu estou adicionando. Agora, se eu falo, gosto de você, mas prefiro o seu irmão, por exemplo. Aí já é um mais desse aqui que indica oposição. Algo coordenado, vamos pensar, ó.
os movimentos do nosso corpo. São coordenados, ou entre vocês aqui na sala. As atitudes, eu sempre esqueço seu nome, tá? Maísa. Não depende das atitudes do Célio. Ela é um ser independente. Aqui, como vocês também já são adultos, em casa também, não sei se ainda funciona a ideia de subordinação. O que é uma pessoa subordinada à outra? Quando vocês ouvem assim, fulano é um subordinado, significa o quê? Quando alguém depende de outra pessoa para fazer algo, seja no sentido de autoridade, seja no sentido de vida mesmo, de sobrevivência. Por exemplo, um filho menor de idade, ele não é subordinado aos pais? Então, eu chamo os pais de oração principal, que são os que mandam, e os filhos são os subordinados. Quando os filhos casam e têm suas famílias, eles passam a ser orações principais e os filhos serão subordinados. Já aqui, é coordenação, porque são independentes, funciona de forma coordenada. É organizada a frase, porque a conjunção, se eu tirasse essa conjunção daqui, ó, Célio, Brenda, o que eu ia induzir? Podia pensar que isso aqui podia ser o seu, ou um nome composto, ou um sobrenome, porque às vezes tem pessoas que têm um sobrenome, um nome de outra pessoa, né? E é um sobrenome. Como a conjunção está aqui, ela me diz que eu tenho dois tipos de sujeitos aqui, ó. Então, eu estou adicionando, ó. Não foi só um item. Outro exemplo. Fui à papelaria comprar lápis, borracha, caderno e marca-texto. O marca-texto foi adicionado à minha lista inicial, não foi? Fui ao mercado comprar. Quantas orações eu tenho aí? Comprar. Fica subentendido, ó. Fica subentendida como se fosse duas. Mas eu tenho, ó, só uma. Ó. Fui ao mercado. Mas eu vou dizer por que fica como se fosse duas. É porque eu não repito, tá? Lápis, borracha, caderno e marca-texto, né, que eu falei. Na frase eu tenho só um verbo, não é? Mas a conjunção aditiva e, que adiciona o marca-texto aos itens que eu fui lá comprar, aqui também ela evita meio que uma repetição, para eu não falar. Ó, fui ao mercado comprar lápis, borracha, caderno e comprar marca-texto. Já que esse verbo serve para todas essas compras. Entenderam? Porque, ó, essa conjunção aqui, ó, ela é aditiva. Então, aqui eu tenho oração coordenada sindética aditiva, porque eu tenho o E aqui, ó, adicionando. Tá bom? Conjunção. Aí nós chegamos no ponto que nós estávamos, conjunções. E nós estamos falando só das coordenadas. Aqui ainda tem uma lista enorme aqui, ó, para baixo. Professor, e como é que faz? Infelizmente, pessoal, a tabela de preposição e conjunção não tem para onde correr, vocês têm que decorar. Não tem uma mágica. Única coisa que eu faço para os meus alunos, essas tabelinhas. Copiar, ficar copiando para poder ir decorando. Para quando você bater o olho na palavra, você, isso aqui é uma preposição. Não, isso aqui é uma conjunção, entendeu? Aí, qual é a diferença de falar, ó, Célio estudou, mas foi reprovado?
para essa daqui, ó. A diferença de conjunção para preposição. Olha aqui, ó. Gosto de café. Tem preposição aqui? No primeiro exemplo? Cadê? O mas, ele não é preposição, ele é uma conjunção. Espera aí que eu já vou esclarecer, ó. Ela é uma conjunção adversativa. Por quê? Se ele estudou, a lógica era que ele devia ser aprovado. Mas não foi isso que aconteceu. Esse aqui, ó, é a famosa situação quando o mas, em uma frase, destrói tudo o que foi feito antes. Lembra que eu falei? Quando alguém começa a elogiar muito, ou às vezes quer terminar um relacionamento, ele vai direto falar, ó, acabou, é assim? Não. Primeiro ele exalta os pontos positivos, não é? Você é uma pessoa legal, gosta da sua companhia e tal, tal. Aí vem o mas. Então, esse mas pequenininho é uma conjunção adversativa. Aqui, dois verbos. Aqui a locução, duas orações, não é? E aqui um verbo, certo? Então, a conjunção, gente, ela conecta orações. Conjunção conecta orações. Ou seja, termos maiores. Preposição liga termos de funções sintáticas diferentes, verbo e substantivo, ou termos nominais. E são termos menores. Entenderam? Esse aqui, ó, é o trabalho maior, conjunção. Preposição está dentro dos termos menores. E detalhe, ele liga funções sintáticas diferentes. A conjunção não, ela liga funções sintáticas iguais. Por exemplo, ó, gosto de café e pão de queijo. Galera de Minas, né? Nessa mesma frase, eu tenho preposição, não tenho? Onde ela está? Muito bem. O de. E ela está aqui por um motivo. Ela não está só conectando uma frase pequena, tá? Um termo pequeno. Ela está aqui atendendo à exigência desse verbo. Porque é verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de algo. Se eu não tivesse ela aqui, se eu suprimisse ela daqui, tirasse, retirasse, gosto café e pão de queijo. O cérebro da gente, porque nós já conhecemos essas palavras, ele consegue criar um entendimento. Mas suponhamos que nós nunca tivéssemos recebido uma instrução, nunca tivéssemos sido alfabetizados. Ia ter sentido? Não. Então, o nosso conhecimento de mundo ajuda e muito. O conhecimento de mundo da Maísa é diferente do Célio. Por isso que os resultados de provas são diferentes. Às vezes, ela assimilou algo a mais que ele, ou vice-versa. Ou você. Como que é seu nome? Andréia. Ou a Andréia tem mais do que você. Isso tem a ver com as nossas experiências diárias, com a nossa dedicação aos estudos, com as nossas viagens. Por quê? Se eu sou uma pessoa que viajo bastante, eu vou ter um acervo maior de conhecimento. E isso agrega para mim, em relação a outra pessoa que, por exemplo, não tem oportunidade de viajar. Ou se eu sou aquela pessoa que gosto de chegar em casa e pegar um livro e reler aquela aula, então eu vou aprender mais do que aquele que chegou cansado e
e foi fazer outra coisa, entendeu? Então, o conhecimento de mundo é diferente para cada um aqui. O que está armazenado no nosso HD é diferente. Por que tem gente que tem mais facilidade do que outros? Por exemplo, tem aluno que aprende e ensina outro. Não é? Tem facilidade. Ele armazenou, aprendeu, ele vai embora. Outros, o professor ensinou, ele leu, não entendeu, o colega veio, explicou, ele ainda assim tem dificuldade. Então, ele tem que estudar mais, criar uma disciplina de estudo mais rigorosa. Então, aqui, ó. Gosto de quê? De café e pão de queijo. De café, objeto indireto. Gosto de café e de pão de queijo, ó. O E aqui, ó, tá ligando os termos café e o termo pão de queijo, que não são substantivos? São iguais, não são? Então, olha o conceito de conjunção. Conecta termos de funções sintáticas iguais. Ambos ali são objetos indiretos. Os dois. Porque eles estão completando o verbo gostar. Mas eu podia parar aqui? Podia. Aí eu só ia ter um objeto indireto, regido só por uma preposição. Mas eu resolvi aumentar a frase e conectar esse aqui usando uma conjunção. E eu estou adicionando a informação. Entenderam? Tudo bem até aqui? Tem verbos que exigem as preposições. E nós vamos fazer uma pausa agora e vamos voltar daqui a pouquinho para continuar, tá bom?